Deus. Anseio para os irmãos. Que noite maravilhosa nós estarmos na presença do Senhor. Sentindo a presença do Senhor nesta noite. Senhor, habita no meio dos louvores. Senhor, cura no meio dos louvores. Senhor, nos renova, nos restaura. Nos fortalece neste lugar. Nós somos mais do que vencedores por estarmos aqui nessa noite. Sinta-se privilegiado. Aleluia! Não olha para a quantidade, quem não veio. Não olha para isso. Olha para o teu Deus que está aqui para nós. Aleluia! Em nossas vidas, nos renovamos nessa noite, em nome de Jesus. Vamos, os irmãos, abrir sua Bíblia. Ezequiel, capítulo 18. Seja o nome do Senhor, agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui, de ser o instrumento das mãos do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Glória a Jesus. É uma leitura um pouco extensa, irmãos. Peço que os irmãos nos acompanhem em nome de Jesus. Olhem juntos conosco. Ezequiel capítulo 18. A minha Bíblia diz na Bíblia que a responsabilidade é pessoal. Diz assim no primeiro versículo. Vamos ler juntos. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós? Vós lhe dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se encontraram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homens e homens, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá? Não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai, pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der do seu pão ao faminto, e cobrir a nu com vestes, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. E o versículo 23 diz assim: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Vou ler novamente. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Se nós podemos se sentar. Vamos essa palavra, o Senhor me falar no meu coração, no meu lar, durante esses dias que me darei
oportunidade de meditar um pouco, não muito, né, ainda como eu queria, mas nessa noite eu vou compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor tem posto no nosso coração. E a epigrafia dessa palavra diz que a responsabilidade é pessoal. E nós, enquanto igreja do Senhor, a gente ouve muito falar sobre maldição hereditária, que realmente existem, né, maldições culturais, às vezes palavras mesmo proferidas contra a vida de alguém, na sua casa, na sua família. E aqui, quando o Senhor dá essa palavra a Ezequiel, quando diz no versículo 1, veio a minha palavra do Senhor dizendo, né? O Senhor veio falando para Ezequiel, porque o povo de Judá, eles acreditavam que eles estavam sendo castigados pelos pecados dos seus antepassados. A gente foi ler lá no livro de Êxodo, lá no capítulo 20, se não me falha a memória, ou em Levítico, mais ou menos, que eu marquei, que fala que o Senhor visitaria até a segunda, a terceira geração do povo, né? No caso, que seria como se fosse com repreensão ou castigo. Pelo erro dos seus pais, o Senhor visitaria até a segunda, a terceira geração. Mas aqui o Senhor vem trazer essa palavra para o seu povo, através de Ezequiel, porque os irmãos forem ler o capítulo 2 de Ezequiel, quando o Senhor fala para Ezequiel, levanta, ponte de pé, vai até o meu povo, fala com o meu povo, que são casa rebelde. Ainda que eles endureçam o coração, ainda que o rosto deles, né, não pareçam agradáveis, mas fala o que eu vou te dizer, fala o que eu vou te mandar. Porque sempre, irmãos, o que o Senhor quer para nós é o melhor. Deus tem o melhor para cada um de nós. Nós fomos feitos para vencer. Nós fomos feitos para conquistar. O Senhor derramou essa bênção sobre nós. Mas a consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, eles nos acarretam consequências, as nossas decisões, as nossas escolhas. E às vezes nós ficamos presos, como está dizendo aqui, preocupado, né? Não, porque lá na minha casa, todo mundo que casou não deu certo, ninguém ficou bem casado, não dá certo. Porque todo mundo fica doente, porque ninguém prospera. Não, irmãos, em nome de Jesus, repreende essas palavras. A palavra do Senhor é clara para nós. A responsabilidade é pessoal. A bênção do Senhor está sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Ainda que alguém na nossa casa, o nosso pai ou nosso avô, foi alguém que não adorava a Deus, alguém que tinha uma vida que era de tristeza, mas a nossa vida não, irmãos, porque nós fomos comprados e marcados com o sangue do Cordeiro. Aleluia! Não aceite essa palavra. Eu lembro, minha mãe sempre fala, o testemunho da minha avó, a mãe da minha mãe. Ela era espírita, tinha 18 terrenos espírita ali em Caxias. Minha mãe também fazia obra nessas coisas, porque não era ainda cristã. A mãe do meu pai também era espírita, irmãos. Muitos aqui conheceram a minha avó, também era espírita. E eu ia na casa da minha avó, era nosso dever, como neto, pensa avó. Mas a nossa mente, quem nos abençoa é o meu Deus. Mas eu não deixava de dar abençoa a ela, ela era a mãe do meu pai. Eu tinha que respeitar ela, né? A mãe da minha mãe eu não conheci, mas a gente vê, a mãe do meu pai e a mãe da minha mãe era tudo espírita. Mas o Senhor alcançou a nossa casa com salvação, com libertação, com transformação. Vou tirar o microfone
infantil. Desejo eu que ela esteja no Senhor, porque nós evangelizávamos ela. Minha avó tinha o salário dela, tinha a pensão do meu avô, pai do meu pai, e ainda tinha o salário do marido atual da minha avó. Quando chegava na casa da minha avó, o chão da casa da minha avó era chão de cimento grosso. Só um lugar que tinha um azulejo, mais ou menos de 1 metro. E minha avó sempre falava: Rosa, como eu desejo ajeitar a minha casa. Mas o adversário, irmãos, o destruidor, roubava tudo que ela tinha. 3 salários dentro de uma casa, que não tinha as coisas direito. E a gente, às vezes, com um salário na nossa casa, Deus prospera, Deus abençoa, Deus realiza sonhos na nossa vida. É aí que a gente vê a diferença. Porque quem prospera, irmãos, não somos nós, não é o dinheiro que está no teu bolso. Essa prosperidade, ela vem do Senhor. Aleluia! E a gente vai vendo essa diferença na nossa vida, porque se fosse para nós olharmos assim, não, mas lá minha avó era assim, então eu também não vou ter, não, irmãos. Porque o nosso Deus, o Deus que eu escolhi servir, o Deus que salvou a minha mãe, salvou a minha casa, é o Deus que cuida de nós. Aleluia! Mas nessa noite nós não podemos deixar de compartilhar com os irmãos a realidade da vida que nós aprendemos. O que acabamos de ler. A responsabilidade, ela é pessoal. Independente, irmãos, da nossa idade, desde que a gente despertou e já entendemos e já sabemos fazer decisões, a responsabilidade ela é nossa. E hoje eu vejo muitos pais sofrendo. Por quê? Porque o filho desviou, porque o filho olhou para trás, porque o filho desanimou. E às vezes o pai sofre, a mãe sofre. Hoje eu entendo, porque eu sou mãe. Hoje minha oração, eu me preocupo, porque, Senhor, não deixa meus filhos se perderem. Senhor, firma eles no teu passo, não deixa eles olharem para um lado e nem para o outro. Que eles cresçam na tua palavra. Hoje, minha preocupação é essa. Hoje eu entendo, a gente vê como uma mãe sofre, irmãos. Uma mãe sofre pela decisão errada que o filho toma, que uma filha toma. Ainda mais se ela for serva do Senhor. Aí que ela sofre, sabe por quê? Porque ela sabe da realidade da vida. Aleluia! E aí nós sofremos com as escolhas erradas dos nossos filhos. Mas nessa noite o Senhor está nos despertando, irmãos. A responsabilidade, ela é pessoal, ela é tua e ela é minha. Não vamos dividir ou tentar lançar para o outro a responsabilidade que é nossa. Em nome de Jesus, cada um de nós, no nosso pessoal, que possamos fazer como o Senhor falou para o profeta Ezequiel: levanta e põe-te de pé. É assim que o Senhor quer eu e você, de pé na presença dele, para que quando ele fala conosco, nós possamos entender e ouvir o que ele está falando para nós. Hoje, irmãos, vemos muitas famílias se desviando, se perdendo, sabe por quê? Por causa de uma atitude errada, de uma escolha errada, de uma decisão errada de um pai, de uma mãe. Que às vezes, em momentos difíceis, irmãos, então eu não vou mais. Hoje pela manhã, irmãos, como eu queria que a escola dominical, irmão, nem acabasse. Que palavra maravilhosa, como o Senhor ministrou o nosso coração. Na minha aquela palavra tinha que ser dita agora de noite. Porque foi uma palavra de despertamento, alimento, para nós permanecermos de pé. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos mantém de pé. E o Senhor, irmão, não nos engana, porque Ele nos ama e Ele tem o melhor para cada um de nós. Mas a escolha, irmãos, ela é nossa. Se eu escolher errado, sou eu que vou colher o que eu escolhi. Se você escolher errado, você vai colher o que você escolheu. E o nosso mal, enquanto ser humano, é sempre achar alguém para colocar uma culpa. E a gente precisa se libertar disso, irmão. Começa a se desprender desse negócio de querer apoiar a culpa em alguém, colocar a culpa em alguém, em nome de Jesus. Olha para Cristo, é você e Cristo. A responsabilidade ela é pessoal, pai de família,
Mãe de família, a responsabilidade, a escolha, ela é pessoal. Aqui está dizendo, se o pai errar, mas se o filho não errar, ele vai viver a bênção do Senhor. Se a mãe estiver fazendo certo, o pai estiver fazendo certo, e o filho não, ele vai também colher o erro. Mas Deus é tão misericordioso, pastora Fabiana, que quantos filhos escolhem errado, mas Deus, com misericórdia, alcança aquele filho. Aleluia! Quantos aqui não vemos isso, irmãos? Filhos vivendo a bênção do Senhor, pela misericórdia e graça de Deus sobre a vida dos pais. Porque Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa oração. Mas chega uma hora, irmãos, chega uma hora que todos nós vamos estar frente a frente com o Senhor. E nessa hora não tem pai, não tem mãe, é pessoal. Nessa noite o Senhor está nos despertando para as nossas escolhas, todas elas têm consequências. Cuidado com as suas escolhas, guarda o teu coração, fortalece o teu coração, tenha um coração maduro de cristão, sabendo que no mundo nós temos aflições, mas que o Senhor está conosco e não nos deixa só. Irmão, eu não sei do dia da manhã, só o Senhor sabe, mas por maior que seja a nossa dor, a nossa luta, não duvide que o Senhor está com você. Glória a Deus! Não duvide, ainda que você esteja chorando, que esteja doendo, tenha a certeza, a maior certeza, o Senhor está comigo. Aleluia! Lutas, irmãos, nós temos. Lutas nós passamos. Dificuldades nós passamos. O inimigo, ele tenta nos desestruturar. E é aí que muito crente vai no meio do caminho. Hoje, eu conheço muita gente que a família não vai embora assim, ó. O pai ou a mãe tomou a decisão errada, parou. Quando o pai ou a mãe parou, vai todo mundo junto. Vai todo mundo junto, se perdendo, parando. Em nome de Jesus, irmãos. Deus te chamou para vencer. Aleluia! Deus te chamou para conquistar. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. Guarde isso no teu coração. Deus tem o melhor para nós. Mas a responsabilidade é pessoal. Filhos que estão aqui nessa noite, não tem que se esconder atrás da oração da sua mãe e do seu pai. Porque a escolha que você fizer, a consequência virá dali. Pais também. Não tente se esconder, de repente, no pastor ou naquela amiga da oração. A escolha que você fizer, essa você vai colher. Essa é a realidade da vida, irmãos. Nós vamos ver que se uma pessoa faz o uso do cigarro, infelizmente ela até prejudica quem está ao lado. Porque existe uma quantidade de pessoas que morrem só por inalar, só por respirar a fumaça do cigarro. Infelizmente é algo, né, que prejudica outros. Mas também prejudica ele mesmo. O pulmão fica comprometido, né? E eis a questão. Às vezes tem pessoas, né, que vêm para Jesus, mas fumam muito lá atrás. Às vezes, muitos são curados pelo Senhor, mas às vezes outro começa a aparecer um negócio ali pelo quê? Pelo que foi lá atrás. São as consequências. Não é? Eu estava aprendendo esses dias. Somos templo do Espírito Santo do Senhor. Então, se eu fizer muito uso do açúcar, eu estou cuidando desse templo, né? Muito uso do açúcar na vista, glaucoma na vista. Muito uso do açúcar no sangue, diabetes. Ou um uso muito maior, câncer. Então, tudo tem consequência. Então, a gente tem que fazer o quê? Fazer o certo, cuidar da nossa saúde, porque tudo tem consequência na nossa vida, não é verdade? A mesma coisa, não mudar a vida inteira, isso é ruim, isso vai fazer mal para nós. Ainda que eu mude esse hábito, mas ainda pode ser que me cause ainda algumas coisas pelo tempo que passou. Então a gente aprende que na vida, irmãos, as nossas escolhas, elas têm consequências. O versículo 23 que a gente leu, diz assim: o Senhor diz,
Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Há uma pergunta, o Senhor está falando. Diz o Senhor Jeová: não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? É uma pergunta para a igreja. Os irmãos acham que o Senhor desejaria a morte do ímpio? Claro que não. O Senhor fez ele para vencer. O Senhor fez ele para conquistar, para ser vitorioso, para alcançar até nações. O Senhor não deseja que ele se converta, como está aqui, sim. O Senhor deseja que ele se converta. Mas a escolha é dele. A escolha é dela. É por isso, irmãos, que nós, enquanto igreja, como foi hoje dito pela manhã, nós não podemos nos calar. Nós precisamos falar a verdade. Quando Deus nos der a oportunidade de falar a verdade para alguém, fala a verdade com amor. Diga a verdade com amor. Porque a verdade, ela liberta. A verdade, ela transforma. E a maior verdade está aqui, na palavra do Senhor. E aí você, vamos dizer para ele: você acha que o Senhor quer que você se perca? Não, irmãos. O Senhor quer te salvar. Mas a escolha é sua. E a gente vê como o mundo é. Eles querem viver de qualquer jeito. Mas hoje, como pela mãe a gente falou, quando aperta, para onde eles correm? Para cá, para a casa do Senhor. Por quê? Porque eles sabem que aqui é um lugar certo. Mas a gente não tem força para ficar de pé. E nessa noite, eu confesso para os irmãos que essa palavra que eu falou muito comigo em casa. Eu estava lendo durante a semana sobre essa palavra, sobre essa responsabilidade nossa de buscar o Senhor, de fazer as escolhas certas. Porque, irmãos, não adianta você querer jogar, ou eu querer jogar para alguém. A responsabilidade, ela é nossa. E o Senhor fala isso para nós, sabe por quê? Porque Ele nos ama. O Senhor poderia até falar isso para nós. Mas não, o Senhor fala porque Ele nos ama. Porque Ele quer, não quer nos perder, porque Ele quer nos abençoar. Porque Ele tem o melhor para nós. Nessa noite, levanta a sua cabeça. Ergue a sua mão, receba do Senhor renovo, restauração, fortalecimento, para você fazer as escolhas certas, sabedoria do Senhor, para você tomar as escolhas certas, para você prosseguir, ainda que esteja difícil. Eu me lembro do auxiliar de trabalho, Rafael, ministrando a palavra, e ele dizendo aqui: irmãos, eu estava quase parando, mas estava me arrastando e estava indo, quase parando, mas me arrastando e indo. E assim que nós recebemos vitória, irmãos, a realidade é: nós não podemos parar, a igreja não pode parar. Em nome de Jesus, irmão, bota isso no teu coração. Não tem esse negócio. Se você falar assim, ó, aí eu vou ficar só um mês, eu vou ficar só um mês e meio. Não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? Um abismo chama outro. Está escrito na palavra do Senhor. Eu acho que é em Salmos 42, se não me falha a memória, diz que um abismo chama outro abismo, chama no meio de nós. Hoje você pensa assim: eu só não vou no culto. Amanhã você já está assim: não estou com ânimo de orar. Não vou ler a palavra. Ai, eu quero mais um minuto. E você, quando vai ver, você já parou. Esses dias eu vi pelo WhatsApp uma conversa. E na conversa foi exatamente dito isso. Hoje eu faltei em um culto de sexta-feira, de terça-feira. Quando eu vi, já não queria mais ir na quinta. Quando eu vi no domingo, já estava cansada da correria da semana, já não queria mais ir. E é verdade, irmão. Nem todo mundo é assim. A gente não pode generalizar. Às vezes tem gente que pode ficar um mês sem ir à igreja, mas está em casa, orando, está lendo a palavra, está buscando o Senhor em casa. Mas que todos são assim? Existem aqueles que têm a necessidade de estar no sono do Senhor, de estar aqui hoje, recebendo mais, vai para casa, né? Terça-feira volta, recebe mais um pouco. Quinta-feira volta, né? Animado, saltando de alegria, querendo agradecer ao Senhor. E assim na nossa vida, irmãos. Não estou dizendo que alguém esteja caçoando disso. Para muitos parece mentira, mas não é, é verdade. Tudo tem um começo. Todo desânimo tem um ponto de partida na nossa vida.
na vida do crente. Tem um ponto de partida. Às vezes é alguma coisa que aconteceu, há uma tristeza, há uma decepção. Mas nessa noite eu vou dividir algo com você, irmãos, que eu aprendo com Jesus. Jesus não decepciona ninguém. E a gente às vezes abandona ele por causa dos outros. A gente se fecha por causa dos outros. A gente deixa de receber o Senhor por causa dos outros. Porque a gente chega no culto, a gente não quer nem cultuar pela forma que a gente está. Mas eu aprendo com o Senhor que se eu entro por essas portas, eu preciso me esforçar para dar glória a Ele. Ainda que meu corpo esteja quebrado. Porque dona de casa, uma vez, ela está quebrada. Né? Às vezes nosso corpo está quebrado, cansado do dia a dia. E a gente precisa chegar aqui e oferecer para Ele o melhor. Adorar a Ele e falar para Ele: Jesus, eu te amo. Eu não te mereço, mas eu te amo. Senhor, me fortalece, me ajuda. É aqui que a gente recebe esse renovo, irmãos. Quantas vezes eu já cheguei aqui e não tinha força para orar, e a minha força era só dizer assim: Senhor, socorro, Senhor. Socorro, me socorre. Eu não tenho vergonha de dizer isso, irmão, porque eu sou a pequena serva. Talvez eu sou a menor serva dessa casa. E a gente está de pé porque Ele nos sustenta. Aleluia! Você está de pé porque Ele te sustenta. Nós não somos nada, mas Ele é tudo que nós somos. Aleluia! Ele é a nossa força. Às vezes a gente está desanimado, um pouco cansado para orar. Mas a gente vai lá: Senhor, me ajuda, me fortalece, me verdade. E Ele dá em nós. Aleluia! Essa noite o Senhor está nos fortalecendo. Ainda existe um ano gigante pela frente. Se o Senhor permitir que cada dia chegue, ainda falta muito tempo pela frente. E esse tempo é tempo para você avançar. É tempo para você prosseguir. É tempo para você olhar para Cristo e conquistar coisas maiores. Não importa o que aconteceu hoje. O hoje vai passar. Não fica preso, irmão, no que aconteceu hoje. Aleluia! Entrega na mão dele e levanta. Sacode o pó, irmãos, do teu corpo, da tua vida, e segue. Eu não sei se é Ezequiel, se é Jeremias, capítulo 52, que o Senhor fala assim: levanta, sacode o pó. Fala exatamente assim: sacode o pó. É para prosseguir. Irmãos, às vezes na nossa vida existem coisas, né, que às vezes dá uma manchadinha na nossa vida. São marcas na vida. A gente tem cicatrizes, né? Existe cicatriz de uma ferida, de machucado, ela não dói mais. Mas a cicatriz fica lá, para sempre, né? Ela fica lá para sempre. Eu sei que você faz uma cirurgia, sei lá, uma coisa que apague ela, mas no normal, ela fica lá para sempre, mas ela não dói mais. E na vida é assim, irmãos. Às vezes a atitude que a gente toma, que marca a nossa vida. Marca, mas não é o fim. Marca, mas não está dizendo para você e para mim que acabou. Marca, mas está dizendo para mim e para você: ó, viu? Não faça mais isso. Levanta e segue. É isso que o Senhor tem para nós. Satanás, ele tenta fazer assim: ó, viu? Olha o que aconteceu. Olha como é que está. Acabou. Ele mente. Satanás é o pai da mentira. Irmão, em nome de Jesus, tu acordou. Abriu o teu olho. Se tem algum erro lá, perdoa, Senhor. E Ele vai te perdoar. E você levanta e não faz mais. Satanás quer nos fazer refém. Sabia que Satanás tenta fazer da gente refém dele? Ele tenta prender a gente naquilo que às vezes acontece com a gente, que são as marcas da vida. Irmão, mas a gente tem aquele perfeito, que é o nosso Deus, que resolve todas as marcas, todos os problemas. Que resolve. Nessa noite eu digo para você e para mim: tem jeito, tem saída, tem solução. Tem jeito, tem saída e tem solução.
de alguma marca que ficou na sua vida. Você olha para ela e diz assim, ó, é só uma marca. Já passou, é só uma marca. Aleluia. Porque se você não tiver força e autoridade de Deus para repreender isso, Satanás pisa ali, ó, na barra do teu vestido e não solta nunca mais. Ele te prende ali, sempre te lembrando. Olha o que foi, olha o que você fez, olha onde você caiu. Irmão, se você abrir o olho, é mais uma oportunidade que Deus te deu. Aleluia. Todo dia que você acordar, você levantou, abriu o teu olho e fala, Jesus, obrigado. Hoje é mais um dia que o Senhor está me dando para eu fazer o certo, para eu fazer a escolha certa. Aleluia. E para eu melhorar. Faça a escolha certa, irmão. A palavra do Senhor diz no livro de Salmo, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E a palavra do Senhor nessa noite, o Senhor falou conosco, a responsabilidade, ela é pessoal. Aleluia. A responsabilidade ela é pessoal. Filhos que estão aqui, cuidado das suas escolhas. Faça a escolha certa. O que passou, passou. É história. Escreve do hoje para frente. Pais que estão aqui também, a responsabilidade, ela é pessoal. Por isso a Bíblia diz, estarão dois na cama. Né? Isso será levado. Então, né? E também na cama, a palavra do Senhor na cama também. Estarão dois. Um será levado e outro será deixado. Assim é a vida, irmãos. Ela é pessoal. E a gente, às vezes, infelizmente, né, um cristão, às vezes, usa muito isso. Ah, porque ele, ah, porque ela, em nome de Jesus. Coloca no teu coração, eu decidi ser feliz e Jesus está comigo. Aleluia. Eu decidi sorrir e Jesus está comigo. Nem que o sorriso dessa lágrima por causa de alguma luta, mas sorria, sabendo assim, milagre da vitória. Ele está comigo, ele não me deixa. Decida isso, não deixa Satanás te fazer refém. Glória a Deus. Um dia mandaram para mim um memezinho, irmão, eu não sou muito boa de internet, acho que eu falei certo, acho que é meme, se não fosse postado. E mandaram esse meme, eu acho que era uma mulher limpando a casa, e uma frase era assim, eu ouvi dizer que Satanás está todo o tempo me observando, uma coisa assim. Aí ela começou a varrer a casa, sorrindo e cantando hino, mas ela, na verdade, ela queria chorar, mas ela lembrou que Satanás estava observando, ela levantava e começava a sorrir e ir para casa, né? Para não mostrar para Satanás, né, que estava difícil, que estava doendo. E assim somos nós, irmãos. Está doendo, está difícil, mas levanta a tua cabeça, porque para Jesus tem jeito. Aleluia. Tem jeito, tem saída, tem solução. Se for a vontade de Deus fazer, irmão, ele faz. E ainda vou dizer mais, Jesus ainda conta história. Ezequias estava lá, adoeceu a morte. Ele estava enfermo para a morte. O profeta foi lá e entregou para ele. Então, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. O profeta vira para o pai, para a parede, e fala com o Senhor, né? Diz a palavra do Senhor que Ezequias chorou muitíssimo na presença do Senhor. E conversou com o Senhor. Jesus ouviu Ezequias, irmãos. Sarou ele. E ainda acrescentou ele mais 15 anos de vida. Então, irmãos, em nome de Jesus, para Jesus tem jeito. Alegre o teu coração, você é mais vencedor. Não deixa ninguém mudar isso na tua cabeça. O Senhor te fez para vencer. Na nossa vida não existe maldição hereditária. Em nome de Jesus, está em casa, está dirigindo o teu carro, está trabalhando, sentiu uma coisa estranha, repreende. Senão, podendo o teu nome, estranha que mexeu de Satanás. Jesus está comigo. O Senhor me chamou para vencer. Glória a Deus. Quando você Aleluia. vê, irmão, a história já mudou e o Senhor já te deu vitória. Receba essa palavra da parte do Senhor. A responsabilidade é pessoal. Jesus chamou cada um de nós para vencer.
Não tem ninguém aqui dentro desse templo que não foi chamado para vencer. O Senhor chamou cada um de nós para vencer. Deus está conosco, Deus está com você. Mas não esqueça, a responsabilidade é pessoal. Se o pai roubou, o filho não, o filho vai ser abençoado. E o pai vai receber a consequência do que ele escolheu. E assim, vice-versa. Filhos, não bota a culpa no seu pai, porque meu pai é assim. Porque a minha mãe é assim. A história pode mudar a partir de você. E o Senhor ainda pode visitar e alcançar os seus pais na sua casa, transformar, salvar, libertar. Eu já vou pegar uma oportunidade. A parentela do meu esposo ali em Campo de Goitacazes é um lugar muito idólatra. Ainda mais lá pro meio da roça, irmão. São pessoas muito, muito idólatras. E esses dias nós fomos lá no carnaval. Irmãos, que obra linda que o Senhor faz. Aleluia. E ali a gente encontrou com o irmão do meu sogro e a família dele. Ninguém era crente, irmão, ninguém. Agora tem um que se mudou de lá para cá, tá aqui no meio. É servo do Senhor. Lá em Campos, o filho é servo do Senhor. Levita, Camila. Louva ele, louva pela cidade, irmão. Eles fazem como ar livre, mas é caminhando pela cidade, sabe? Louva que é uma bênção, irmãos. Tem canal até no YouTube, louvando ao Senhor. E aí agora nessa visita lá, aí a mãe dele falou assim, ele tá louvando, a gente não pode ir não, porque a gente tem uma filha especial, a gente não pode ir, ela não gosta muito de ouvir barulho. A gente não pode ir não. Mas ele falou para mim que ano que vem, dependendo de onde ele estiver louvando, ele vai me levar junto também. Aí ela falou assim, eu disse para ele que se ele me levar, eu quero o microfone que eu vou louvando junto com ele. Então isso, irmãos, já no nosso coração, sabe por quê? Quantos de nós aqui já vimos casos que parece que não tem jeito? Quantos nós? E quantos aqui já vimos dando história? Eu já vi, né? Pessoas que eu pensava assim, meu Deus, não tem jeito. Hoje já é quase pastor da casa do Senhor, sabe por quê? Porque enquanto a gente está aqui, Jesus está trabalhando. Quando a gente for para a nossa casa, Ele está trabalhando. E a gente vai dormir, não vai? Porque a gente precisa. E Jesus vai continuar trabalhando em nosso favor. Então nessa noite, adore a Ele. Receba essa palavra que você foi feito para vencer. E faça a escolha certa. Pais e filhos, porque é individual. Eu agradeço a oportunidade.